Muito bem, meus amigos e minhas amigas, segunda-feira chegou, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta segunda, evidentemente. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para trazer para vocês as principais notícias dessas últimas horas, ou também do dia também, né, minha gente? Sejam todos muito bem-vindos. Um resumão aqui para você ficar por dentro do que foi noticiado aqui no Grupo Folha. Muito obrigado, minha gente. Quero convidar vocês a sempre interagir conosco com suas sugestões de matérias ou de entrevistas para o 999715300 e também a seção de comentários do canal da Folha no YouTube para você participar. E como prova dessa interação, fiquei devendo aqui um dos comentários que a gente recebeu na semana passada em torno daquela polêmica sobre a possível mudança de nome do Parque Anoá para Parque Otomar de Souza Pinto. Parque Governador Otomar de Souza Pinto. Tem um comentário aqui do Guto. Ele disse o seguinte: deixem o Otomar descansar em paz. Isso é falta do que fazer, tanta coisa útil para se discutir. Ele está se referindo aí, o nosso comentarista aqui no nosso YouTube, está se referindo aí àquele projeto de lei que foi apresentado na Assembleia para poder mudar o nome do Parque Anoá para homenagear o ex-governador de Roraima, e claro que isso ainda vai depender de uma discussão na Assembleia Legislativa por parte dos deputados estaduais. Mas vamos ao que interessa sobre hoje, gente. Algumas notícias aqui referentes à política, né? Tem uma negativa, uma liminar solicitada pelo deputado Nicolete, candidato do União Brasil, para poder participar do horário eleitoral. Já já a gente fala a respeito desse assunto. Tem também aqui um pedido para incluir o foragido do caso Surrão na lista da Interpol, né, que é a Polícia Internacional, melhor dizendo. Tem ainda reclamações envolvendo a maternidade do Estado, gente. Mais uma, né? Mais uma. E também aqui alguns destaques sobre a abertura da colheita da soja nesta safra aqui em Roraima. E aproveitando esse assunto, eu quero começar com ele, porque quem está aqui comigo é a Adriele Lima, que oficialmente aqui na redação é a repórter do Agro. Seja muito bem-vinda, Adriele. Excelente semana para você também. Oi, Lucas. Todo mundo que acompanha o Papo de Redação dessa segunda. Pois é, repórter do Agro agora, né? É verdade, Adriele. Então, a gente quer saber o que rolou lá na abertura da colheita da soja, né? Os destaques, as expectativas. O que você conseguiu observar e apurar a respeito disso? Bom, Lucas, esse já é o segundo ano seguido que a Folha acompanha de perto, né? Que eu vou acompanhar de perto essa abertura da colheita da soja, que ela é um momento simbólico entre os produtores agrícolas, empresários do ramo da soja aí, que manifestam, né, que festejam esse momento aí que simboliza a abertura da colheita da soja, que agora a gente está colhendo aí os seus mais de 120 mil hectares que foram propostos aí para esse ano, e essa produção deve ser de mais ou menos entre 380 a 400 mil toneladas de soja colhida. E aí as expectativas sempre são muito positivas. Obviamente os empresários aí estão de olho, continuam de olho. Conversando com os secretários, com empresários, a gente pôde perceber que muita gente de fora veio conhecer mais sobre o agro no Cerrado Roraimense, que a gente segue um calendário diferente, né, do restante do Brasil. E é mais uma oportunidade de plantação. Também conhecemos aí, vimos a questão da agricultura familiar. A abertura da colheita da soja esse ano aconteceu na sede da cooperativa do PA Nova Amazônia, de agricultores do PA Nova Amazônia, e aí isso foi muito dito por vários empresários, por várias figuras públicas, entidades, né, de que isso fortalece a agricultura familiar no estado, mostra que não só grandes empresários estão produzindo soja, mas os pequenos também. Claro. E mostra também o investimento aí que está sendo que acontece em torno desse setor agrícola, né? Então, foi um momento, assim, muito, muito quente. Posso, assim, dizer que estava um calor muito grande. Um sol para cada um era pouco, acho que tinha 2. Mas foi muito bom. Foi um momento, assim... Ali é uma questão simbólica, como eu disse. Ali não representa... Ali é só uma representação da colheita que acontece no estado. Claro. Porque a colheita já começou, né? Isso, a colheita já começou. Eles escolheram essa data mesmo só para festejar essa abertura, essa colheita. E aí, falando também em questão de economia...
além da produção, conversando com o Murilo Ferrari, presidente da ProSoja, a expectativa em questão de exportação, né? Ele explicou um pouquinho mais como é que funciona essa questão da produção de soja aqui no estado. 70% do que é colhido nessa safra, ela é exportada aí para outros estados e para outros países até, né? O nosso maior exportador é a Venezuela. E 30% é trabalhado aqui no estado em questão do farelo, em questão do óleo de soja, em questão de óleo também para biodiesel. E então tem essa expectativa também de gerar esse retorno aqui no estado, de movimentar o estado também em questão aí de emprego, de geração de renda, não só na agricultura, mas também na indústria. E é isso, ali é um momento de trocar essas experiências mais econômicas e mais do setor do agro. Inclusive, Adriele, você vai me confirmar, é verdade mesmo que a gente vai produzir óleo de soja aqui em Roraima? Sim, Lucas, essa é uma proposta que desde o ano passado, eu estava até relembrando, desde o ano passado na Expofé, a gente conversou com uma agroindustrial, uma empresa roraimense que ela se chama Serra Verde, e eles utilizam da soja e produzem o farelo e também o óleo de soja. E Muito aí, bom. Já tinha-se essa expectativa de que a partir desse ano a gente já tivesse o nosso óleo de soja aqui no estado. Infelizmente, a gente não conseguiu conversar com a empresa para saber sobre esses resultados, mas já tem essa perspectiva de que esse ano ainda sai o óleo de soja roraimense. Pois é, né? Eu particularmente, como cliente, né? Como roraimense, roraimado, na verdade, a gente espera que tragam bons frutos, né? Gerem emprego, gerem renda, né, todas essas produções e também barateia, né, o nosso óleo aqui, porque não é fácil, né, Adriele? Realmente, nesses últimos anos aí, o que tem aumentado esse produto. É verdade. Eu acho que o óleo é um dos consumos, produtos assim mais caros, né, que a gente tem hoje em dia. Mas a expectativa é essa, né, quanto mais a gente investe, né, em questão de agricultura, a gente também investe em indústria, a gente consegue ter a nossa própria produção aqui, não só exportar, mas também deixar um pouquinho aqui, que é o que a gente já está vendo, né? A gente já vê os pequenos agricultores fazerem isso, né? Com a questão de polpa de frutas, produções de alimentos com as suas próprias produções e venda aqui nas feiras, que a gente encontra na BR, nas vicinais, né? Isso acontece muito. Mas é isso, quando a gente investe assim nessa questão, é muito provável que no futuro a gente acabe vendo o que a gente produz. E aí Roraima já está conseguindo, né? Essa já foi a 12ª abertura da colheita da soja, se eu não estou enganada. E aí são mais de 10 anos movimentando esse setor da soja para agora a gente estar conseguindo ver frutos mais concretos, né? Com certeza. Agora, para você como jornalista, né? Porque aqui em Roraima ainda não é muito comum, apesar de que a nossa vocação do estado de Roraima seja para o agro, né? Seja para a pecuária, eu acho que ainda a imprensa roraimense ela precisa se atentar ainda mais, né, a esse mercado, né? A esse segmento tão importante, né, que gera economia para a gente. Para você como jornalista, como é que você vê, como é que você vivenciou esse momento que, de certa forma, todas as aberturas de colheita da soja são momentos únicos, né? Como é que foi viver essa energia, essa atmosfera de mais uma abertura da colheita da soja, na tua experiência profissional, experiência pessoal e tua expectativa para o futuro? Lucas, é muito interessante. Eu gosto muito de cobrir essas pautas, assim, do agro. Acho muito interessante porque é uma visão que realmente aqui em Roraima a gente não tem. Sim. A gente sabe que tem essas produções, mas a gente não olha para elas, né? A gente não conta essas histórias, a gente não vai atrás dos agricultores para falar um pouco sobre isso. Existe uma lacuna muito grande aqui, né? Isso, exatamente. Tanto é que ainda, eu, pelo menos no meu lado, eu tenho uma certa ainda dificuldade de falar desses assuntos. Acho que todos nós. Porque a gente não fala disso, a gente não tem uma complexo, formação. Né? Exatamente. Às vezes nem é complexo, é mais simples do que a gente imagina. Só que, tipo assim, é um segmento que a gente não foi atrás e que agora a imprensa precisa ir atrás, porque Roraima tá crescendo nisso, então tá crescendo por isso. Então é importante que a imprensa também vá atrás de se especializar um pouquinho mais, né? À toa que a Folha, a gente está investindo cada vez mais. A gente já tem um podcast do agro, já tem coluna do agro, a gente já está se envolvendo mais aí com os produtores, se envolvendo aí com os empresários, para entender um pouco mais desse mundo, para também mostrar que Roraima tá crescendo,
Acho que ano passado, na Expo FEA, a gente aproveitou muito isso. A gente foi muito atrás de ter mais informações sobre esse segmento. E aí, foi muito legal ver as minhas matérias. Tive matérias que circularam em outros veículos, de outros estados. Veículos também. De outros estados, falando sobre essa questão da agropecuária, questão da soja aqui no estado. E eu fiquei tipo assim, nossa, que legal. A gente costuma consumir esses produtos dos outros estados, né? Mas é muito mais interessante quando a gente vê os outros estados falando de Roraima. Então, assim, toda vez que a gente vai cobrir é um aprendizado novo. Claro. A gente já sabe mais ou menos como que tudo acontece, mas é sempre prestando atenção para algo que pode ser novo, né? Para algo que possa chamar ainda mais atenção do segmento aqui no estado. Com certeza. Eu quero parabenizar você, né? Porque realmente é um assunto que não é fácil. Eu particularmente admito que o agro é um assunto que sempre foi muito difícil para eu abordar no meu dia a dia, né? Então a gente encontrou aqui um talento que é você, obrigada. Né, para tratar desses assuntos, e você, de certa forma, acaba sendo uma referência aqui no nosso jornalismo. Obrigada, Lucas. Obrigada. Como eu te disse, né? Eu acabei descobrindo isso, não sabia que eu gostava, Sim. Mas eu gosto muito mesmo de estar no meio do mato, como todo mundo fala. E aí eu acabei trazendo um pouco isso para a redação, né? E tem essa facilidade de escrever, mas continuar sempre aprendendo, né? Porque é verdade. Acontece até investimentos também nessa área, então tem que acompanhar direitinho. Com certeza. Muito obrigado, Adriele. Uma excelente semana para você e de boas notícias, não só para o agro, mas também de modo geral para Roraima. Valeu. Amém. Muito bem, gente. Vamos falar aqui agora de política, né? Mais um capítulo nessa, eu diria, novela entre Nicolete e Catarina Guerra / União Brasil. O juiz Breno Jorge Portela Silva Coutinho, da primeira zona eleitoral, negou uma decisão liminar pedida pelo deputado federal Nicolete, candidato a prefeito pela União Brasil, a participar do horário eleitoral no rádio e na televisão, que está previsto para começar nessa sexta-feira, dia 30. O pedido havia sido feito em sua contestação contra a impugnação apresentada pela também candidata da União Brasil, Catarina Guerra. O mérito sobre quem vai encabeçar a candidatura única da sigla vai ser julgado definitivamente até 16 de setembro no Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. É bom sempre ressaltar isso, que o assunto aqui não se trata do registro de candidatura de candidato Nicolete ou de candidata Catarina Guerra. Esse assunto definitivamente vai ser julgado até o dia 16 de setembro. A questão do registro de candidatura, quem vai ser o candidato ou a candidata única do União Brasil nas eleições para a Prefeitura de Boa Vista em 2024. Nós procuramos o deputado federal Nicolete, que disse aguardar o julgamento do recurso apresentado ao TRE, que vai definir essa questão do horário eleitoral também. Ele disse que confia na Justiça Eleitoral e que a sua candidatura é a única que cumpriu todos os aspectos legais para ser deferida. E ao negar o pedido de Nicolete, o magistrado do caso justificou que a solicitação perdeu o objeto, uma vez que já foi deferida a participação de Catarina Guerra no horário eleitoral. Breno Coutinho, que é o juiz desse caso, também indeferiu o pedido para que o nome do deputado fosse incluído na urna por descumprimento dos requisitos da concessão de decisão liminar. Um outro assunto muito importante é o caso Surrão. Gente, temos novidades a respeito desse caso que também denominamos como caso Jânio e Flávia. O Ministério Público de Roraima pediu a inclusão de Caio de Medeiros Porto na lista de foragidos da Interpol, que é a Organização Internacional de Polícia Criminal. O Caio é suspeito de matar a tiros o casal de agricultores Jânio Bonfim de Souza e Flávia Guilarducci de Souza na vicinal do Surrão, no município de Cantar, que fica no norte do estado. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorrido em abril teria sido motivado pela disputa por uma área equivalente a 167 campos de futebol. Conforme o GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado,
O suspeito teria supostamente fugido de avião ou se escondido na Guiana ou na Venezuela, que são países vizinhos do Brasil, aqui por Roraima. O órgão sugeriu, então, a inclusão da decretação da prisão. É muito ão, né, gente? Sugeriu aí a inclusão do mandado de prisão e da foto do foragido no sistema internacional de buscas. No mesmo pedido, os promotores Joaquim Eduardo dos Santos e André Felipe Bagatinho, do GAECO, denunciaram o empresário, o capitão da Polícia Militar Elton John Silva de Souza, que está preso no Comando de Policiamento da Capital, o Johnny de Almeida Rodrigues, que está em liberdade, e o Genivaldo Lopes Viana, que também está em liberdade, pela suspeita de envolvimento com esse caso. Os promotores desse caso solicitaram a manutenção da prisão preventiva do policial e uma ordem de prisão preventiva para Caio Porto. Os promotores pediram para a segunda vara do Tribunal do Júri providenciar a atualização dos antecedentes criminais dos 4 suspeitos na Justiça Estadual e nas polícias Civil e Federal, além de medidas disciplinares pelo Comando Geral da PM em relação a Elton John. O MP também pediu o arquivamento da denúncia contra Luiz Lucas Raposo da Silva e Davis Mundaran Vegas, que são funcionários ou eram funcionários de Caio Porto, por não constatar envolvimento deles com a autoria do crime. E o MP também solicitou a revogação do mandado de prisão preventiva expedido para Davis nesse contexto. Outro pedido no qual o MP detalha a dinâmica desse crime e o define como comprovado nesse caso, né, a autoria, os indícios e tudo mais. O órgão ministerial aponta que Caio Porto e Elton John mataram o casal, Jânio e Flávia, por meio de disparos de arma de fogo que dificultaram a defesa das vítimas. Por sua vez, segundo o MP, Johnny Rodrigues e Genivaldo Lopes são apontados como participantes. Os 4 teriam agido de forma consciente, voluntária e dolosa por motivo torpe, segundo o parecer. O MP pede ainda que os denunciados sejam citados para responderem à acusação, até a pronúncia e consequente submissão deles ao julgamento pelo Tribunal do Júri, e também diz esperar a condenação dos acusados. O Ministério Público ainda solicitou a oitiva, né, quer que as 7 testemunhas sejam ouvidas nesse caso, e a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pelo crime. Muito bem, minha gente, agora vamos tratar de saúde pública. Pais de recém-nascidos e gestantes que aguardam por parto denunciaram a falta de alguns médicos que realizam o parto no Hospital Materno-Infantil Nossa Senhora de Nazaré e a demora para a entrega de resultados do teste do pezinho dos recém-nascidos. Segundo eles, a informação repassada por funcionários é a de que a Secretaria Estadual de Saúde, a CESAL, não efetuou o pagamento de salários e do convênio. Segundo uma gestante que aguarda há 15 dias por um parto cesárea, não há leitos o suficiente na maternidade para as gestantes que estão em trabalho de parto. Um vídeo que a gente recebeu aqui na nossa redação mostra cerca de 10 mulheres deitadas em poltronas em uma sala da maternidade. No vídeo, também é possível ver cadeiras de plástico remendadas que seriam para os acompanhantes ficarem com as grávidas. Segundo a denunciante, as informações que circulam pelo hospital é a de que os médicos que estariam nos plantões pararam de ir trabalhar por atraso do salário. Somente os profissionais concursados estão realizando os partos, apenas 2 médicos por plantão. Nós procuramos a CESAL, que negou as acusações sobre falta de médicos e leitos no Hospital Materno-Infantil e esclareceu que a denunciante estaria há 15 dias aguardando pelo controle da diabetes gestacional. Vou abrir aspas aqui para a nota da CESAL, gente. É importante pontuar que se trata de uma gestante com 35 semanas de gravidez. A realização de um parto nesse período seria considerada extremamente prematura. A conduta médica é definida pelo profissional habilitado, de acordo com a situação específica da paciente. Desse modo, não há indicação para a realização de cesariana antes das 37 semanas de gestação, quando o bebê já está completamente formado, especialmente em relação ao desenvolvimento pulmonar. Sendo assim, a paciente segue internada e recebendo toda a assistência necessária
para o desenvolvimento seguro da gestação, fecha aspas, para a Secretaria de Saúde. Outro problema relacionado à falta de pagamento, na verdade, é com uma clínica que realiza a análise dos exames de teste do pezinho da maternidade. Segundo o pai de um bebê que nasceu em julho, os resultados dos testes deveriam sair em 30 dias e após a data, tanto é que ele foi até o hospital, mas ainda não estava pronto esse teste, né? O resultado. O homem que não quis se identificar, e eu, particularmente, até entendo por todo medo de represália, né, e tudo mais, relata que após 15 dias do ocorrido voltou à maternidade para poder questionar sobre o exame e ainda não haviam enviado os resultados. O denunciante diz que falam que esse exame vai para fora do estado e que o governo do estado não paga a empresa já faz 2 meses. E diz que precisa começar as consultas do filho dele com o pediatra porque esses exames são importantes para que o médico avalie. A CESAL também, nessa mesma nota a respeito do outro problema, esclareceu que a demora para os resultados dos testes é porque a maternidade aguarda o repasse de insumos por parte do laboratório de referência do município. Conforme a Secretaria de Saúde do Estado, tanto a maternidade quanto as unidades básicas de saúde têm sido afetadas pelo desabastecimento desse insumo. Minha gente, maternidade, como sempre, né? Como sempre, é difícil ter uma notícia boa de lá, né? É impressionante isso. Causa muita insegurança. Esses relatos que a gente recebe causam uma sensação de insegurança, né? De tristeza na população, de modo geral. Já são 3 anos de obras que vão postergando datas e datas e datas de inaugurações, né? Sendo que a inauguração que está por vir vai ser apenas de uma ala da maternidade, vai ser apenas de uma parte da obra da maternidade. Então, nem tudo vai ser resolvido no momento. Então, é cobrar das autoridades para que possam entregar logo essa obra da maternidade, né? As estruturas provisórias que estão sendo sustentadas aí custam milhões e milhões, as estruturas provisórias da maternidade de lona, custam milhões aos cofres públicos, ou seja, o governo está fazendo dois investimentos aí, tanto em estrutura provisória, que custa milhões e milhões para a empresa terceirizada, tanto também para as obras da maternidade. Então, é como se o governo estivesse sustentando 2 maternidades, uma que está em obras e outra que está funcionando e está sendo alvo dessas intensas reclamações há muito tempo, né? É triste, mas a gente vai continuar acompanhando essa situação e desejar, gente, que a situação da maternidade seja resolvida o mais rápido possível, né? Que a obra seja entregue o mais rápido possível e que as mães, os pais de família tenham segurança o mais rápido possível de ter os seus filhos bem cuidados, as mães sendo bem tratadas, porque a gente paga imposto para isso, para ser bem tratado, em qualquer órgão de saúde pública. É o que a gente espera, né? Infelizmente, de modo geral, a saúde pública ela não é tão eficiente assim. Resta lamentar e resta também a gente esperar com que as coisas melhorem, né, gente? De modo geral. Bem, com essa reflexão, eu, Lucas Luquezzi, encerro o papo de redação de hoje com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Riover Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. Peço que vocês possam seguir as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X, Folha BV. Tem também, minha gente, a Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube, Rádio Folha BV no Instagram e a minha rede social pessoal também, @LucasLuquezzi, LUCKEZE é o meu sobrenome. Muito obrigado, minha gente. Nós voltamos amanhã, a partir das 6 da tarde, aqui no Grupo Folha, se Deus quiser.